Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui um executivo formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e com um MBA pela London Business School. O Hugo já passou por empresas como a Claro, a Accenture e a Ambev. Em 2019, assumiu como CEO a Print. Aliás, nós já recebemos aqui, em um dos episódios, os 3 executivos que hoje tocam a Print, que trabalharam com o Hugo na época que ele foi CEO da Print, lá em 2019. Em 2021, ele aceitou o convite para se juntar à equipe da Pet Love. Vocês também já assistiram aqui o episódio da Thalita Lacerda, que é a CEO da Pet Love, e o Hugo aceitou esse desafio para liderar as operações de B2B e serviços do grupo, que inclui as empresas VetSmart, Vetus e Dog Hero. Hugo, obrigado pelo seu tempo. Eu sempre falo essa frase, vocês executivos são, né, com a agenda sempre lotada, você é cheio de coisa para fazer lá na Pet Love, então queria te agradecer imensamente por você ter vindo e queria começar pedindo para você contar um pouco da tua trajetória, né? Como é que você passa pela Claro, pela Accenture, pela Ambev até chegar aqui na Pet Love? Rolei em tanto, né? Foi uma aventura, né? Acho que sou do interior de São Paulo, né? Dois Cós, uma cidade bem pequena aqui, né? Mas muito legal, minha família inteira mora lá. E a minha trajetória começa lá, né? Eu estudei em escola do estado até a 8ª série. E eu era muito esforçado na escola, gostava bastante, estudava. Meus pais decidiram, putz, vamos investir, né? E quando eu cheguei no colegial, eles falaram assim, tem o potencial dele conseguir passar numa faculdade boa, sem precisar de cursinho. E aí eles me levaram para Campinas, nós visitamos algumas escolas, eles falaram, escolhe qual que você mais gostou, escolheu o Ângulo. E eles me deixaram lá para morar na edícula da minha madrinha. E aí eu saí de casa, estava com 17, e deu certo. Estudei lá, escolhi ciência da computação, né, aprendizados aqui. Eu achava que eu não tinha maturidade para fazer uma faculdade muito aberta, você precisava de alguma coisa mais técnica, né, porque, sei lá, vou fazer coisa muito de humanas, acho que eu não estava preparado ainda, escolhi computação, a decisão acertada, né, fui para São Carlos, adorei São Carlos, comecei como um programador, né, daí fui trabalhar na BCP, que depois virou Claro, e aí quando eu estava na BCP trabalhando programando, eu fui convidado para ir para a Accenture para consultoria. E aí dentro da consultoria, acho que outra decisão correta que eu acabei tomando lá, eu vi que eu não era o melhor programador. Eu gostava muito de tecnologia, mas tinha cara que programava 1000 vezes melhor que eu. Falei, nossa, não vai dar, tá puxado. Aí eu decidi migrar para fazer gestão de projetos. E aí eu fui saindo da área técnica e me aproximando para a área de negócio. Comecei a tocar projetos de canais de atendimento, CRM, fui trabalhar com bancos e financeiras e operadoras de cartão. Fiquei 8 anos na Accenture, né? Fiz a transição de tech para negócio lá. Quando eu estava 8 anos lá, eu falei, nossa, aprendi tudo de negócio na raça, né? Aprendendo com a galera aqui, vamos que vamos, né? Porque minha formação era técnica. Falei, vou fazer um MBA para pegar esse lado de business, né? E aí eu e minha esposa, a gente decidiu prestar juntos, né? Então, até aproveitando, eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Na verdade, 4, né? Que tem o meu cachorrinho também, né? Então, a família multiespécie aqui. Mas tenho 2 meninos de 4 e 7 e um que está a caminho, né? Tá no forninho. Tá no forninho. Vai ser outro menino. Outro menino. Ah, que legal. Parabéns. E eu e minha esposa, a gente decidiu ir nesse sonho do MBA juntos. Fomos lá para Londres, né? Passamos em Londres. É uma escola muito boa. Foi ótimo. E aí, um outro aprendizado que eu tive lá foi que a gente aqui no Brasil, a gente é muito treinado para virar trainee e trabalhar na empresa infinito. E quando eu cheguei lá, eu via que o pessoal lá, sou formado em letras, aí eu trabalhei com computação, aí depois eu trabalhei, falei, nossa, a galera muda direto, e a gente aqui muito fechado, né? Muito brasileiro, cultura, né? Acho que agora as gerações mais novas estão melhores, mas na minha época ainda era bem puxado. E aí quando eu estava lá em Londres, eu estava numa dúvida o que eu deveria fazer. E como eu tinha passado por consultoria, muito planejamento,
E acho que outro aprendizado que eu trago, assim, sempre procurar experiências que vão te complementar profissionalmente. Falei, putz, me falta saber operar. Operar, dia a dia de operação, olhar vendas. E aí eu passei no processo seletivo da Ambev. A Ambev me contratou lá para eu voltar para o Brasil. E eu decidi vir para a Ambev. Na Ambev eu cuidei comercial, trade, marketing e, por último, eu assumi uma cervejaria artesanal, que é a Vals. E, putz, aprendi demais, uma ótima escola, aprendi a operar. A Ambev é mestre em operações, né? Aquela tensão do dia a dia de trazer o resultado, um negócio que me fazia muita falta e eu aprendi muito. Mas quando eu trabalhei na Vals, tinha os fundadores e a Ambev. E eu fazia a ponte entre os fundadores e a Ambev. Falei, putz, faço bem isso. Talvez eu possa fazer isso em outros lugares. Foi aí que eu comecei a pensar em sair. Na verdade, eu fui convidado para ir para a Vals pelos próprios fundadores, né, pelo Zé Felipe e o Thiago, que queriam meio ter essa ponte entre eles e a Ambev. E aí deu muito certo. E aí, quando eu estava lá, gostei tanto de trabalhar na Vals, que na hora que eu não me via mais em outras posições dentro da Ambev, falei assim, acho que talvez eu deveria fazer isso aqui, que eu encontrei aqui em outros lugares. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar com o Mate e com o Florian lá na Print, né? Eles vieram me contratar e eu fui para lá para trabalhar com eles, que são os founders, com o grupo americano, que investia neles, né? A Simpress. E fazer isso também. Lá na Print foi uma experiência muito interessante, né? A gente pode até detalhar mais aqui, que eu cheguei numa história de vamos crescer, tinha um monte de investimento e de repente se transformou num cenário de turnaround. Onde a gente teve que desligar várias pessoas, a empresa estava no risco de quebrar. E foi o maior aprendizado da minha vida, foi reverter essa situação da Print. E depois que deu tudo certo na Print, estava feliz lá, né? Eu decidi ir para a Print também, para ter mais contato com tecnologia, porque eu vim da área, porque eu queria mudar de networking. Então, eu fiz toda a minha carreira em consultoria e Ambev, sabe, empresas mais grandes, empresas maiores. Empresas que têm um network mais tradicional. Eu queria vir para esse network de startups, né? E por isso que eu decidi ir para a Print. E deu certo, porque depois da Print eu recebi o convite da Pet Love. Para ir para a Pet Love. E hoje estou lá na Pet Love, então uma jornada bem interessante com vários aprendizados aí, um monte de cabeçada também. Hugo, me conta uma coisa. Quando você faz a faculdade, né, de ciência da computação, em algum momento você decide ir fazer um MBA fora do país. Aí eu queria explorar um pouco isso, porque vários executivos já passaram por aqui comentando que tiveram essa oportunidade, foram e tal. A primeira parte da pergunta é, você foi trabalhando ou você deu um break na carreira? E a segunda, como você se planejou para ir, né, financeiramente? Como é que foi? Como você construiu essa oportunidade? Acho que eu fui sem trabalhar, porque eu fazia período integral. E também é puxado, né? É muito puxado. Você tem que se dedicar. Né? Tem um nível de dedicação alto. Eu e minha esposa, era o meu planejamento do casal, né? A gente, vamos ter filho, então a gente tem que ir agora, antes de ter filho, etc. E uma parte importante do planejamento, eu queria ir de uma forma que eu pudesse arcar com os meus custos, porque eu não queria ficar preso na hora de voltar. Eu sentia que quando eu fosse para lá, minha cabeça ia mudar. A gente fala que é uma crise de meia-idade antecipada, né? Você já começa a refletir tudo que você está fazendo. E eu falei assim, putz, eu gosto tanto, tenho vários amigos na Accenture hoje, meus ex-chefes, nós somos amigos até hoje. E eu falei, não é justo, com o relacionamento que eu tenho com eles, pegar esse dinheiro e depois voltar e falar que eu quero sair. Então, eu fiz uma conversa super transparente com o pessoal da Accenture. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou voltar. Porque eu estou pensando em outras coisas. Vamos fazer assim? Não me dá nada. Se eu voltar, vocês me dão como se fosse um sign-in. E a gente não tem nenhum vínculo. Bacana, não tem nenhum vínculo. E, putz, e se eu não voltar, a gente sai numa boa e tranquilo. Muito legal. Então, acho que isso me deu... E aí eu economizei junto com a minha esposa para garantir isso, né? Ela também foi, né? Mas me deu paz para, quando eu estava no MBA, explorar, né? Quais eram as opções. O que eu precisava? E eu fiquei muito na dúvida entre voltar para a tecnologia, naquela época, né? Era 2014, ou alguma outra coisa. E aí eu decidi que eu queria operar, como eu comentei. Aí você foi para a Ambev. Aí eu fui para a Ambev. Aí tinha algumas propostas na mesa, eu decidi a da Ambev. Falei, porque eu entendi, né? Até a gente estava comentando antes aqui,
Eu via a Ambev, né, como um time de destro e eu era canhoto. Eu assim, putz, se eu aprender a chutar com a direita, eu vou ficar melhor ainda. Né? Então, acho que era um lugar que ia me desafiar, como me desafiou muito. Foi uma grande escola para mim. E acho que, como eu falei, na minha trajetória, eu fui tentando sempre buscar coisas que vão me complementar profissionalmente. Porque a gente vai trabalhar muito tempo. A gente vai estar nesse mercado durante muito tempo. Eu preciso estar sempre com uma caixa de ferramentas que me permita testar novas coisas, me reinventar, aceitar um novo desafio. E eu via que a Ambev era isso naquela época. E outra pergunta ainda sobre esse planejamento de MBA, antes da gente entrar explorar um pouco essa atuação na Print, na Ambev. Eu não sei se você lembra, mas para as pessoas que estão assistindo, né, quanto tem que ter de dinheiro para fazer um MBA fora? Nessa posição que você foi, né? De tipo, eu vou parar de trabalhar para poder me dedicar integralmente ao MBA. Quanto mais ou menos, uma ideia de valor. Se alguém estiver assistindo a gente quiser ir por esse caminho, né? Quanto de grana tem que juntar? Putz, hoje com o dólar a 5 aí, é quase 6. É uma bela grana, né? É uma bela grana. Nem sei quanto tá o tuition hoje, mas eu estaria, sei lá, próximos de uns 100 mil dólares. Acho que, é um belíssimo investimento. Então, né? sei lá, você vai ter bolsa, você vai conseguir... Tem custo de vida, tudo isso. Então, assim, é bastante coisa. Mas você vai numa vida espartana, né? Você vai numa vida ali regradinha, né? Então, por isso que todo mundo vai dividir apartamento, etc. Então, pensando no que você vai gastar nos 2 anos, o custo e tudo... Nossa, é isso. Assim, você pode gastar bastante. Né? Tô totalmente me desatualizado. Até acho que se eu olhar hoje, talvez eu vou ficar mais horrorizado ainda. Mas é um investimento. E eu acho que, principalmente para quem vai nisso, independente de qual for o investimento hoje, principalmente porque foi um MBA de 2 anos, e aí é mais caro ainda, você não pode ir nessa só porque assim, eu vou fazer um MBA para ganhar mais. Eu acho que não é essa motivação. Putz, eu quero fazer para morar fora, para encontrar pessoas de outras culturas, network para abrir minha cabeça, para assim, porque eu quero aproveitar esses 2 anos e eu e minha esposa a gente aproveitou pra caramba, a gente viajou, fez um monte de coisa e às vezes quando eu vejo a pessoa vai só pensando assim, vou fazer porque eu vou ganhar mais, etc. Acho que é mais que isso, porque talvez a conta não vai fechar. Você vai falar assim, vou ficar 2 anos ganhando aqui, vou empacar essa grana lá, só deixar... Na época que era mais... câmera menor, sei lá, que seja 100 mil reais, vou queimar lá. Então, assim, é um negócio caro. Por isso que eu também entendo quem vai patrocinado. Né? Eu tive a condição de não ir, mas eu entendo... Você se planejou para fazer isso, Mas eu entendo quem vai, porque não é um negócio simples. Mas eu acho que é uma coisa que tem que fazer mais... Tem que ser maior do que só a capacitação. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta última em relação a isso. Se você pudesse voltar atrás, você faria de novo? Faria. Esse investimento vale a pena? Vale. Acho que a experiência que eu tive lá, acho que eu mudei, né, de ter ido lá, né, acho que abriu minha cabeça, né, eu saí um pouco daquele... Um pouco de... muito conservadorismo, o jeito que a gente trata a nossa carreira aqui no Brasil, né, e é isso, eu lembro quando eu me formei, era todo mundo desesperado, porque eu tenho que ser trainee, porque se eu não for trainee, meu mundo acabou. E hoje eu vejo que não, que o pessoal se forma, quer trabalhar em startup, quer abrir um negócio, um monte de gente empreendendo lá. A cabeça é diferente, né? Então, acho que mudou muito, fora os momentos que eu aproveitei com a minha esposa e com os vários amigos que eu fiz lá, né? Viagens fantásticas que a gente fez junto, ia para a Índia. O pessoal da Índia organizava a viagem nossa, a gente ia para a Índia todo mundo junto. Aí os alemães faziam uma viagem para a Alemanha, a gente ia todo mundo e eles apresentavam o país para a gente. E eu trouxe eles para o Brasil, né? Então eu organizei uma excursão, trouxe 30 e poucos aqui para o Brasil. Então, assim, essa troca foi uma experiência de vida, assim. Acho que por isso vale muito a pena. E, claro, numa escola muito boa que me capacitou tecnicamente também, network, me fez até refletir qual que era o meu próximo passo. Acredito que se eu tivesse ficado aqui, eu tinha ficado mais anos na mesma empresa, seguindo o caminho meu conservador, que era o normal, que é o plano original. Vou ficar anos aqui, vou tentar subir de degrau, né? Era uma história mais reta. É isso, né? É uma história mais reta. É uma história mais reta. Então me ajudou bastante. Eu faria muito bacana. Novo, com certeza. Hugo, aí você entra na Ambev, né? Vindo de um MBA fora, com a cabeça diferente, e entra numa das empresas mais agressivas do mercado, né? Eu sei que hoje a Ambev tem outros conceitos, assim como várias outras empresas também está mudando, evoluindo e tal.
Mas como que foi essa adaptação à cultura da Ambev? Eu sei que você se jogou na área de vendas, né, que você foi mesmo sair da zona de conforto, né? Conta um pouco isso pra gente. Eu acho que quando chegou lá, né, e sabia que ia, eu queria ter um contato com a Ambev real, assim, que eu poderia ter um trabalho mais de escritório, né, de headquarters, ficar na sede ali e tudo. E a princípio eles tinham me chamado para fazer inovação em trade e tinha uma trilha de vendas. Falou assim, quer passar pela trilha de vendas? Eu falei, quero. Ele falou assim, e como você quer, você pode começar como supervisor? Eu falei assim, não, eu queria fazer o caminho normal aí. E aí eles me colocaram como vendedor, né? Junto com os trainees que estavam acabando de se formar. Eu entrei junto com uma turma de trainee ali e fiquei uniforme. Foi fazer rota na rua mesmo. Uniforme de vendedor, 30, 40 PDVs por dia a pé no braço. E foi, assim, foi uma imersão, a melhor imersão que poderia ter. Tava lá com o cliente, porque, né? na verdade, tudo que eu fiz dentro da Ambev depois disso, sempre tinha em mente aqueles vendedores que estavam comigo no dia a dia. Então, putz, eu chegava cedo no CDD, tomava café da manhã com os caras. Aí os caras olhavam e falavam, quem é esse maluco aí? Daí eu chegava lá, ia trocando ideia com eles. E aí eu comecei, quando você vai para a decisão, né, e vai ter estratégias, etc., você tem que sempre pensar assim, será que eu vou conseguir fazer de uma forma que essa pessoa, que eles consigam executar, que faça sentido para eles? Então, esse tempo que eu passei em vendas, né, fui vendedor, supervisor, fui gerente de vendas, foi crucial para mim na adaptação à cultura da Ambev, porque ali eu tive um curso rapidinho de como que a banda toca. Você estava na área mais nervosa da empresa, né? Como funciona. E aí, quando eu fui para a sede para cuidar de inovação, eu sabia que eu tinha que bolar a inovação que eles conseguissem executar. E fazia tanto sentido que quando eu fui promovido para sócio na Ambev, conversando com o meu gestor na época, eu queria voltar de novo para o campo, né? E não ficar na sede. E aí eu fui cuidar do marketing do estado de Minas Gerais, né? Então, fui ser gerente regional de marketing lá. Mudou para lá, para BH. Mudei para lá, para BH. E aí, cuidava de tudo, desde eventos, parceria com clube de futebol, até colocar geladeira, o trademark de colocar geladeira e chopeira em bar. E aí, tinha de novo, eu voltava para o negócio de operar, porque eu tinha meta dentro do marketing regional, você tem a meta de eventos e tudo mais, mas você tem meta de volume. Você tem que colocar coisa no bar que aumente o volume. Volume de vendas. Então, assim, era um misto. E para mim era... Por isso que eu aceitei essa experiência de Ambev, era para ter isso. Então, acho que ter passado por vendas foi crucial para mim. Me ajudou demais em todos os outros passos que eu tive ali dentro. Até eu me envolver com a inovação da Ambev, que quando eu fui na Vals, que aí me abriu a cabeça, talvez porque eu gostaria de sair. Porque eu queria mais daquilo. E aquilo que eu tinha na Vals era um pedacinho da Ambev, né? A Ambev era diferente daquilo lá. Então, acho que eu não me via mais sentar ali não tinha um tamanho para me dar um futuro do que eu gostaria, eu acabei decidindo sair. Aí você foi para a Print. Aí eu fui para a Print. Aí eu queria explorar um pouco essa sua passagem na Print, que aliás, né, o Greg, o Fábio e a Júlia que vieram aqui, eles falaram muito bem de você. Né? E a gente, desde aquela época, eles vieram aqui no começo do ano, eu tinha muita curiosidade de te conhecer por conta do que eles falavam, né? De tudo que você fez lá dentro da Print. Eu queria explorar, muita gente que está ouvindo a gente provavelmente está passando por dificuldade nas empresas, né? Esse ano foi um ano, para muitos mercados, foi um ano muito bom, e para outros mercados foi um ano muito desafiador. Né? Você entra na empresa, né, e já passa por um momento de ter que fazer um turnaround, né? De ter que enfrentar uma crise, o que é normal em vários segmentos, em várias empresas, isso acontece. Mas como é isso? Né, do ponto de vista de ser o líder da empresa, recém-chegado, né, e dar de cara com esse desafio. Como é que foi isso para você? Bom, foi uma jornada em tanto. Deve ter sido outro MBA, né? Só que na prática, não, né? Assim, a Print foi muito importante na minha vida por N fatores, né? Acho que eu fui para lá não para isso, né? Então, eu cheguei lá na época da alegria, do empreendedorismo céu de brigadeiro. Vamos lá, vamos crescer, vamos abrir loja, vamos botar para quebrar, vamos fazer tudo. Hugo, chega aqui, você pega o time comercial, você pega o atendimento e crescimento e etc. Então, eu fui para isso. Só que acontece, a minha formação, depois de passado por banco, por consultoria e pela Ambev, que são muito rígidas, assim, eu cheguei menos deslumbrado. Então, assim, eu não deslumbrei. Mais pezão no chão. Eu era pé no chão, porque
porque a Ambev me ensinou isso. Eu trabalhar com pouco, ser pé no chão, não dar resultado, etc. Então, até a minha trajetória me deixou chegar ali, que eu falo pra galera assim, que eu gosto de trabalhar com gente que já sofreu. Porque quando você sofre, tipo assim, é mais difícil você se abalar. Uhum. Então, quando eu cheguei ali, era só esse crescimento lá. Eu falei, beleza, tô aqui, bora também, gosto, né? Mas se precisar, eu vou tocar do jeito mais tranquilo. E aí eu comecei a tocar, né? Eu cheguei lá em janeiro e em abril a gente teve uma rota com os investidores. O grupo Simpress veio para cá, né? O CEO, o CFO vieram fazer uma rota na Print, ver como é que tá, né? Eu acostumado a fazer rota na Ambev, né? Fazer a rota direto. Acabou a rota, eu falei, putz, não foi bom essa rota, velho. Acho que eles não gostaram de algo. Tinha muita avenida de crescimento, tinha uma queima de caixa muito alta. De novo, eu acho que o pessoal não estava fazendo isso sem alinhar com eles. Mas acho que o mercado estava mudando e talvez eles estavam chegando à conclusão que não fazia mais sentido aquilo lá. E aí a gente fez a visita com eles, a gente foi no restaurante, eu cheguei antes, os caras tinham passado na minha área, eles sentaram do meu lado, começaram a perguntar um monte de coisa, mas o que você acha desse setor? O que você acha disso? Falei, nossa senhora, né? Daí eles saíram... As perguntas estavam meio mais puxadas. Eu falei pro CEO na época, que é meu amigo até hoje, eu falei, cara, achei meio esquisita essa rota, assim, não sei se foi muito boa, não. Passou um tempo, eles mandaram o comunicado que eles iam cortar o investimento, que eles não concordavam com a estratégia e que a gente tinha que fazer um turnaround. Dos diretores que tinham lá, eu fui o último a chegar. Então, já tinha o CEO, tinha o Tech, tinha RH, tinha marketing, tinha operações. Já estava todo o time lá, tinha finanças, tinha o CFO, tinha todo mundo lá. Eu fui o último a chegar. Eu lembro que a minha reação na hora que começou a se desenhar para uma conversa de fazer o turnaround na empresa, que ia ter que passar por demissões e tudo mais, ajustes. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, deu ruim, você demitido. Você tinha quanto tempo? Eu tinha 4 meses de empresa. Deixou a Ambev para ir para lá? Falei assim, putz, saí de um negócio que estava tranquilo lá, vim empreender, vim ajudar num negócio diferente, né? Ajudar a galera aqui, pegar um startup, voltar para tecnologia mais próximo. Vou ser demitido. Falei para minha esposa, vou ser demitido, deu ruim, o que eu fiz? Ela falou assim, ela me apoiou muito, né? Ela falou um negócio, falou assim, olha, como eu vi como você ficou feliz depois que você saiu, se a Print serviu para você tomar a decisão de sair e buscar isso, que eu vejo que você é mais feliz, valeu a pena. Então, toca aí e depois a gente vê o que faz. Fantástico. Então, o apoio da esposa foi crucial nessa. Fantástico. E na hora que o negócio começou a se desenhar, eu acho que quem está passando por esses momentos na empresa, eu acho que o que me ajudou a me motivar foram 2 pontos. Assim. Primeiro, eu tinha decidido ir trabalhar na Print para começar um networking novo, e o meu networking novo passava pelo Mátio Florian, que já eram conhecidos, né? Na área de startups. Eu falei assim, poxa vida, dependendo do que acontecer, se eu fizer um bom trabalho aqui, tenho certeza que os caras vão me ajudar. Vão abrir portas. Vão abrir portas. Então eu falei, Mátio, estamos juntos aqui, vou empurrar o quadrado aqui, seja o que Deus quiser, né? E a outra coisa é que rapidamente eu já tinha me identificado tanto com o time de vendas quanto com o time de atendimento, que eram times grandes. E eu falei assim, putz, imagina para essa galera aí como é que tá, né? Eu não posso ficar aqui também chorando pelos cantos. Você tem que ser o líder, né? E aí a gente tinha 2 escritórios nessa época. A gente tinha um escritório em Pinheiros e estava mudando o time todo para Barueri. O meu time já estava em Barueri. Eu falei assim, eu vou blindar o nosso time aqui. Falei assim, não vou ficar indo para Pinheiros, tomar cafezinho, ver se tem posição para mim. Não, tá entrando água no barco, nós vamos tirar água do barco. Falei assim, gente, não sei o que vai acontecer. Enquanto estiver entrando água, a gente tira a água, que a gente vão vender e vamos atender bem, porque quanto melhor a gente fizer isso, melhor a nossa situação. E fui tocando a vida. Enquanto a gente ia discutindo o plano de resizing para diminuir e tudo mais, e fazendo conta, aí vai ter demissão. Né? Nesse período, eu comecei a olhar as coisas que a gente fazia e que não ajudavam a Print. Né? Tinha uma área que era a área de venda corporativa. Né? Então, a gente vendia material gráfico para grandes empresas, Bradesco, e etc. E bancos e tudo mais. E era um lugar que a gráfica tradicional geralmente jogava, de margem muito baixa. E aí, quando eu fui olhar os contratos, basicamente a gente perdia dinheiro.
Eu falei, cara, tamo nessa aqui, né? Quando eu cheguei até o Diego, que era o CEO, falou, pô, vê se essa área corporativa, se você dá um turnaround nela. E a minha decisão falou assim, não, tem que acabar essa área, porque não faz sentido. E aí eu fui no banco, num desses bancos, né? Uma reunião doida, a gente foi lá no banco e falou assim, cara, não quero mais atender vocês. Aí os caras assim, como assim, velho? Tipo, você é desse tamanho, gente, banco. Eu falei, não, eu pago para trabalhar. Não, meu time paga para trabalhar. Aí a gente começou a rescindir os contratos grandes. Que é uma decisão difícil. A gente fechou, eu fechei. Mas é importante fazer, né? A gente fechou a área corporativa, fechou e falou assim: ó, a gente vende do nosso jeito, quem quer, quem não quer, beleza. Procure porque pra gente, outra empresa. Não, porque assim, a gente é bom, a Print é boa em fazer formatos que permitem que eu coloque o cartão do cabeleireiro junto com o cardápio da padaria e conseguir fazer baixa tiragem no custo baixo. Quem fica pedindo formato especial vai contra esse modelo e a gente começa a ter prejuízo. Então eu falei assim, não, o formato é esse, é melhor eu atender 20 barbearias do que atender esses caras que me dão prejuízo. E aí a gente foi. Então aos poucos eu fui fazendo essas mexidas e aí eu senti que, como a gente estava trabalhando muito focado, a gente focava no trabalho, né? Muita gente ficava ansiosa, começava a procurar emprego, ou pedia para falar lá, não, eu quero falar com os caras. Eu falei, não, meu, assim, se eu fizer, vai dar certo. E aí eu comecei a sentir que o jeito que a gente estava tocando essas duas áreas estava sendo efetivo, e eles me chamaram para conversar. E a gente estava fazendo um plano de ficar 3 pessoas, né, 3 dos diretores, etc. E aí o Mate e o Flávio me chamaram e falaram assim, não, o plano, junto com a Cipresa aqui, é ficar só você. Então a gente fica com você. Você assume a liderança do time. Você assume a liderança. Tem, acho que na época tinha uns 30 gerentes na Print, mais ou menos. Dá para ficar uns 10. E a gente vai reduzir a empresa, né? Quase 200 funcionários, vão reduzir, né? E é isso. O que você topa? Eu falei assim, poxa, né? Se o que a gente está fazendo aqui faz sentido, acho que consigo fazer mais disso. E eu já postei aqui, tô aqui, gosto dos caras, gosto do time. Falei, eu topo. Não, dureza não é problema para mim. E eu decidi topar. E foi uma hora que eu topei que tinha gente que olhava e falava assim, meu, você tá louco. É bucha isso aí, cara. Olha a encrenca que você tá se metendo. Você vai se meter, cara. Você tá, não sei o quê. Eu falei, não, cara, vamos. E eu confiei muito no apoio que eu recebi deles e da Simpress. E falei, bora, vamos fazer. Vamos fazer. Já tinha passado pela Vals, né? E onde eu assumi no lugar dos founders que saíram também. Então eu já tinha aprendido algumas coisas, né? A principal foi que eu combinei com eles. Falei assim, para isso funcionar, vocês têm que me endossar. Vocês têm que me Deixa eu fazer o que precisa ser feito. E vocês têm que falar que confiam em mim. Porque a imagem deles é muito forte, as pessoas respeitam eles demais, né? E falei, vocês não confiam? Tá tudo junto, então me ajuda. Então a gente combinou. O que eu pedi? Pra gente fazer toda a reestruturação antes de eu assumir. E aí todos eles fizessem as conversas com os meus pares e como eu explicar, né? Porque a decisão foi deles. E aí vários dos meus pares que iam sair me ajudaram na transição, foram ponta firme, ficaram lá, entenderam. Então tive muita parceria de todo mundo que trabalhou comigo. E depois que a gente diminuiu a empresa, eu falei assim, agora a gente vai lá, vocês falam que eu sou o cara certo e a gente fala que acabou. E a gente encerra aqui. Ou seja, fizemos tudo o que tinha que fazer, agora vamos me entregar. E foi isso. Excelente. E foi isso que a gente fez. Excelente estratégia. E aí a gente foi lá, não, é o Hugo, etc. E todo mundo lá. Logo que isso aconteceu, né, senti aquele peso da responsabilidade gigante. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, cara, bom, beleza, atendimento e vendas eu dominava completamente, porque era o meu time, a gente se dava bem, puta sinergia. Eu falei, cara, aqui não tem problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a produção. Porque nessa hora eu preciso dos grandes times. É a hora que a galera que empurra, que faz a roda girar, tem que estar do seu lado. E aí eu trabalhei muito forte com os 2 líderes de produção, né? Paulinho e o Fábio, fiz one-on-one com toda a liderança da produção. Comecei a frequentar lá direto. Ia nas máquinas, ia ver o que estava acontecendo. Começou a fazer ajuste, desperdício material. De tudo. Né? A gente começou aí a gente começou também, na linha dos contratos que a gente teve que rescindir, a gente olhou para o portfólio e tirou tudo que dava prejuízo, tudo que era distração, gramatura que não fazia sentido, material que não fazia sentido.
E aí a gente começou a simplificar e focar. Cara, vamos focar no que a gente é bom. A gente é bom nisso aqui. Pra gente sair do buraco, a gente tem que focar no que tem margem, no que a gente é bom. E aí outra coisa que me ajudou com essa galera também é que nessa movimentação toda eu não levei ninguém de fora para trabalhar comigo. Eu cheguei e não levei ninguém. E quando aconteceu tudo, né, eu fiz uma conversa, fui conversando com os gerentes para sentir quem que estava afim desse você rolê. Podia puxar pro assim, seu time de liderança. Não tem problema. Cada um tem uma coisa que quer fazer. Tem cara que não quer fazer turnaround, tem cara que quer, tem cara que aguenta ter fazer as coisas que a gente precisava fazer. E aí eu fui um a um, olho no olho ali, e achar os guerreiros, os 300 de Esparta que iam me ajudar ali. Achei e meio formei um board entre a gente. Então era eu, essa liderança, a gente decidia tudo junto, tudo às claras, todo mundo junto. Botei a mesma meta para todo mundo, para não ter dúvida. Não, tinha um monte de meta. Falei, não, meta de bicho dá para todo mundo. Se isso aqui não der resultado, acabou o rolê. E aí a gente foi junto fazendo isso. E isso foi me ajudando. E com o time eu falava assim, gente, acabou. Eu não trouxe ninguém. Eu dou chance para todo mundo. Eu dou chance para todo mundo trabalhar comigo. Espetacular, cara. Eu dou chance para todo mundo. Eu dou chance de verdade. Primeiros de dentro. Primeiros de dentro, sempre. Sempre. Então, assim, aqui o mandato é esse, vamos fazer? Vamos. Depois que a Print melhorou, alguns também decidiram sair porque queriam fazer outra coisa e saíram numa boa. A gente é amigo até hoje, é isso, assim. Quando é tudo às claras e o mandato é claro e a gente trabalha junto, para mim é muito tranquilo alguém falar assim, putz, Hugo, conseguimos. Na hora que a gente tirou a cabeça debaixo d'água, teve dois que falaram, putz, deu, acho que fizemos, parabéns, acho que eu fico tranquilo de sair que o negócio já está Te ajudei, agora eu vou cuidar da minha vida. Okay. Quero fazer outra coisa. Então foi um momento, que história, cara. Foi um momento muito bacana dessa sinergia, né? Acho que a gente se uniu muito, a gente focou no que dava resultado. Foi um período muito de provação, isso aconteceu em agosto. A gente tinha uma visita em outubro da Simpress, né? E aí, nesse meio tempo, como tinha alguns problemas, uma visão de que tinha alguns problemas na produção, até fizeram a sugestão de eu colocar uma pessoa nova. Eu falei assim, não acho que eu não quero. Aí eles falaram assim, não, mas então você tem que mostrar que não precisa, né? E aí acho que outra coisa que eu fiz bem, fui lá nos dois de produção, falei assim, ó, me ajuda a ajudar vocês. Vamos mostrar para eles. Acontecer. Daí a gente fez um plano de todas as melhorias, fizemos uma rota com eles, e eles falaram, não, pode continuar. E aí a gente ganhou com o time, falou assim, somos nós aqui. Foi dando tudo certo, a visita foi muito bem. Eu lembro que a minha primeira sensação de alívio, dentre as várias vezes que eu chorei lá na Print, foi quando, depois da rota deles, eu pude falar, resolveu. Que a galera batia palma, o pessoal se abraçava. Eu falei, putz, eu falava assim, cara, eu sou responsável por 300 pessoas, cara. Se a gente não arruma isso aqui... São 300 famílias, cara. Se a gente não arruma isso aqui, acabou. Acabou, não tem bambu, não tem flash, entendeu? Então, quando foi a visita, o Paulinho, né, que é o gerente de produção, ele falou assim, cara, foi o maior, nunca vi bater em palma com tanta energia, que os caras batiam a palma e vamos. E ali a gente começou uma virada muito, fantástica, muito importante. E eu tenho muito orgulho, assim, acho que... É pra ter mesmo, cara. Acho que foi muito... Até me emociono, assim. Os caras já viram. E não tem problema nenhum, cara. Aqui não tem problema nenhum se emocionar. Porque é um... Cara, eu tô aqui vivendo essa história enquanto você tá falando. A minha cabeça tá aqui montando esse cenário. E, cara, deve ter sido uma barra animal. Por exemplo, mandar a pessoa embora... Não, é terrível. É terrível, cara. É terrível. Você sabe que a pessoa tem família, você sabe que a pessoa... né? Muitas pessoas não têm respaldo financeiro, vão deixar de ter convênio, vão deixar de ter um monte de coisa. É terrível mandar pessoas embora. Ainda mais quando é por conta de uma crise. Né? Que, tipo, a pessoa não tem, entre aspas, responsabilidade. Não tem. Né? E você tem que cortar. Isso é terrível, cara. Foi muito duro. A gente conseguiu dar outplacement para algumas pessoas. Acho que entre junho e agosto foi terrível, foi horripilante, assim. Mas é aquele negócio. Cara, faz, estanca e acabou. E aí fala assim, galera, quem tá no barco aqui, vamos remar. Quem remar vai continuar e vai dar tudo certo. E me senti super apoiado pelas pessoas, assim. Andava lá, galera, vamos, Hugo, não sei o quê. E foi essa doideira. Eu faço aniversário em dezembro. Eu lembro que chegou em dezembro, os caras fizeram uma puta festa pra mim. Fizeram umas figuras, minha bolo e não sei o que lá. Então eu sentia assim, que era a minha família, assim.
A Print foi a minha família. Eu imagino o quanto você se dedicou, cara. Eu até comento assim que acho que foi a primeira vez profissionalmente que eu fui 100% o que eu sou. Acho que uma grande lição é Sem personas corporativas, né? É a gente aceitar quem a gente é, né? Então, o meu ponto sempre foi, pô, eu sou um cara que é bom de relacionamento, que gosta de falar com as pessoas, de estar próximo, etc. E muitas vezes eu escutava, pô, você tem que ser mais duro. Você é muito bonzinho, já escutei isso. Você é muito bonzinho. Cara, meu feedback era tudo isso, o tempo inteiro. E eu entendo, porque hoje a minha leitura, assim, ó, nosso superpoder é a nossa fraqueza também. Então, assim, como eu sou muito social e às vezes realmente tem a hora que tem que dar um basta e tudo. Às vezes eu quero falar com todo mundo e em detrimento da minha sanidade mental, etc. Então eu tenho que dosar. A gente tem que sempre dosar aquilo que a gente é muito bom, mas era um negócio meio que eu me sentia meio culpado assim de ser desse jeito, né? E aí quando os caras confiaram em mim e o call era meu e eu tinha escolhido pessoas que a gente tinha a mesma sintonia, eu falei assim, então agora eu vou implantar o que eu acredito que é um ambiente de trabalho que funciona, que é transparência 200%. Eu lembro que a Simpress queria saber o que estava acontecendo. Eu falava para o tesoureiro, eu falei, dá usuário e senha da nossa conta no banco, deixa os caras logar lá e ver quanto tem na conta. Eu até combinei com ele, assim, eu não quero perder tempo explicando número para você, eu quero perder tempo com o time resolvendo. Então, assim, quer olhar? Olha quanto tem na conta, acessa os dashboards, vê tudo aí, pelo amor de Deus, eu não quero gastar energia com isso. E a mesma coisa era com o time. A gente falava abertamente, ó, a situação é essa, a gente tem que fazer. E essa transparência, então, essa questão da transparência e a decisão colegiada, trazendo essa galera, né, esses gerentes, essa liderança junto, deixou a gente muito forte, muito unido e com um senso de direção bem forte, assim. E eu falo que assim, a gente chegou em janeiro, eu lembro de janeiro, a gente foi a Simpress pagou uma viagem para a gente ir para a Itália, numa empresa que eles têm lá. A gente queria investir em embalagem, adesivo, porque também, né, aquela linha, estão melhorando, mas a gente tem que sair do papel, porque só papel não dá. Então, vamos expandir, né? Embalagem é o futuro, cara, tem embalagens, ninguém consegue fazer. Até uma empresa gigante do setor tentou fazer, não conseguiu, mas nós vamos fazer porque a gente faz pequenininho, etc. Beleza, fomos lá, voltamos super felizes, fevereiro, falou, nossa, top, vamos comprar máquina e vamos arrebentar. E aí um call que eu tive com a Simpress, final de fevereiro, ele falou assim, então, cara, lá na Itália tá chegando um negócio de Covid, aí o bicho tá pegando. Caraca. Aí eu falei assim, não, estamos batendo um recorde de crescimento, não vai acontecer isso aí. Os caras, não, se prepara. Aí naquela linha que a gente já é escaldado, já na hora que eles falaram isso, acabou a reunião, chamei todos os caras, falei assim, já vamos se preparar já. Então, antes do Dória, quando ele anunciou o lockdown em São Paulo, a gente já estava todo mundo de home office e etc. Então, foi engraçado, né? Foi duro porque a gente passou por um turnaround, na hora que a gente tinha... Tava com o avião subindo... Tirou a cabeça da lama, pum. Covid nos peitos, vamos embora. Falei, nossa senhora, aí aquela tensão, a galera com medo... Meu Deus, vão ser demitidos, não sei o que vai acontecer. O faturamento caiu muito, porque a gente vendia para empreendedor, para empresa. Todo mundo parou de fazer. Todo mundo parou. Sim, todo mundo. Os primeiros meses foram terríveis. E aí, uma outra aprendizado que eu tive é que, nessa hora, o importante é dar paz para o time trabalhar. Se a situação é difícil, a gente tem que tentar, pelo menos, não mentir que a situação é difícil, mas tirar variáveis que podem deixar eles com mais dúvida. Porque na situação difícil, a gente precisa entregar mais ainda. Então, quando começou essa conversa, etc., eu lembro a gente conversando com o time e falou, cara, vamos pedir, o dólar disparou, né? Vamos pedir para a Simpress fazer um aporte de mais de um mês, para a gente poder falar para o time, a gente tem mais de um mês em caixa, então tá tranquilo. E também eu pedi para eles para me inscrever no programa do Não Demita do governo. Para ter os benefícios fiscais e tal. Benefício fiscal e principalmente para acalmar a galera. Botamos todo mundo na sala e falamos assim, ó, o negócio é o seguinte... Temos dinheiro em caixa, entramos aqui, não vamos demitir ninguém, a não ser, claro, por performance, porque agora a gente precisa de todo mundo aqui. Então, estamos juntos, todo mundo gosta da Print, quer fazer funcionar, então bora, vamos salvar de novo. Agora contra o inimigo, agora é outro. Aí fomos. E, cara, assim, acho que o que ajudou a gente fez um turnaround tão bom que realmente a gente não precisou desligar ninguém.
né? E isso deu uma tranquilidade para trabalhar. E aquele negócio de inovação, você fazer as apostas, né? Então a gente viu a tendência, a gente apostou em embalagem, em adesivo. E quando começou o Covid, começou a aumentar o delivery. Um monte de gente querendo adesivo para entrega, querendo a sua embalagem para fazer a entrega. Nossa venda de embalagem e adesivo começou a bater recorde. Era mais margem, inclusive, que... Tirou de um lado, mas começou a subir do outro. Começou a subir do outro. E então, acho que a paz para trabalhar e as boas apostas nessa hora também pagaram, foram um benefício para a gente. Uhum. Então, a gente atravessou, né, essa época muito dura e depois de um tempo próximo de quando eu depois decidi sair, a gente já estava comprando uma outra máquina de adesivo, outro investimento em embalagem. Então, a gente passou por 2 momentos muito difíceis. Né? Caraca, eu não fazia ideia que tinha sido essa turbulência. Não, turbulência severíssima, né? E era aquele negócio de novo, põe todo mundo na sala, explica, é transparente, não mente, né? E aquilo foi assim, todo mundo que me encontrava no corredor ali e me abordava, não tinha sempre até a real. Podia me perguntar o que fosse. Eu tentava, às vezes, quando ia no refeitório, sentar com pessoas diferentes, ia na produção, né? Ia no comercial. Na hora que a gente estava num momento muito difícil, né? Principalmente na época do turnaround, eu falei assim, o que vai tirar da gente dessa situação aqui é a capacidade de execução. Executar com excelência. Né? E isso eu aprendi muito na Ambev, um dos ensinamentos que eles me deram. Eu lembro quando eu estava na Vals, e a gente fazia receita artesanal, né? E eu falava assim, putz, a gente tem que criar a receita como uma cervejaria artesanal, mas cozinhar igual a Ambev cozinha. Que assim, sem desperdício, com qualidade, etc. E para incentivar isso, a gente começou a fazer um programa de reconhecimento nas grandes áreas, né? Que era tanto o comercial, o atendimento e a produção. Quem eram os melhores. Então a gente tinha KPIs, quem eram os melhores. A gente fez um pódio, ia lá, dava, cara, qual o melhor time de ocupação, né? Que a gente tem o papel, né? Quanto mais você ocupa o papel, menos desperdício. E outros, e aí a gente ia lá, dava medalha. Então a gente tentou, na dureza, reconhecer que o arroz com feijão bem feito era o que tinha a tiragem do buraco. Então não era firula, não era ficar viajando na maionese, era, cara, executar bem, focar no que a gente é bom e essa tensão de execução. Então, toda essa interação com os grandes times ajudaram muito a gente, né? Eu e o time de liderança ali. E aí a empresa começou a prosperar, começou a melhorar. Né? Para mim, depois de um ano, quando o negócio começou a sair, que eu comecei a realizar que, putz, poxa, dá pra ser assim, cara. Dá pra ser você mesmo, né? Cara, putz, assim, eu me senti muito realizado, né? Mudou minha cabeça quando a gente conseguiu fazer isso. Eu falei, cara, assim, nessa lama que a gente passou, a gente conseguiu fazer, sendo transparente, trabalhando bem junto, sendo justo, sendo, cara, assim, tudo que eu já sofri que eu não queria mais passar. Até os desligamentos, né? Quando eu tinha que fazer por performance, assim, putz, não poderia ser surpresa. A pessoa tinha que saber, ser justo, né? Dar o feedback duro e tudo. Então, acho que a gente aprendeu muito e me transformou em outro profissional, né? Hoje eu aceito o que eu sou. Eu acho que a gente tem que entender, muitas vezes, o que a gente faz bem, né? Ao mesmo tempo que a gente traz outros skills para ser mais completo, né? Como eu fui lá na Vai aprendendo, né? Mas quais são as fortalezas, assim, né? O nosso jeito, Rod, é diferente. Então, assim, a sua maneira de cobrar performance é diferente da minha. Se eu tentar emular o seu jeito, vai ser esquisito, assim. Não é natural. É tipo o cara que não é piadista querer ser piadista. Então, assim, a gente tem que saber testar e aprender rápido, inovar, e a gente tem que executar com excelência. Essas duas coisas têm que acontecer. Mas cada um executa elas de uma maneira diferente. Perfeito. Então eu fui aprendendo a fazer isso do meu jeito. E para mim, assim, o que outras lições, né? Acho que é me cercar de pessoas que são diferentes de mim. Então, por exemplo, assim, sempre comigo vai ter um cara mais pessimista e mais ácido. Sempre. Esse perfil funciona muito bem comigo. E eu me cerco desse cara, porque eu sou muito otimista. Eu sou muito, vamos, bora, vai fazer, vai dar, bora. Aí o cara fala, opa, peraí, bota o pezinho aqui no chão. Tem que ter um cara mais... Pra balizar, né? Complementar. Tem que ter um cara mais ácido.
tem que ter um cara mais calmo, né? Não, assim, eu sou calmo, né? Eu não fico nervoso, mas eu sou na vamos, e tem um cara mais ponderado. Então, assim, eu tentei sempre me cercar desses perfis para garantir que eu tomava a melhor decisão. Uhum. E até hoje, assim, eu sempre tento ter isso aí. Vai complementando, um time multicultural, multitudo. Tem que ser, porque... Tem que ser, é verdade, cara. E até na minha decisão, quando eu saí de colocar 3 pessoas, foi por causa disso também. Uhum. Então, acho que assim, a Print foi transformacional para mim, né? Me ensinou que eu poderia ser eu mesmo, que, de novo, o nosso superpoder também é o nosso calcanhar de Aquiles, e a gente tem que sempre tentar cuidar disso, né? E colocar pessoas que te complementem para atuar onde é a sua fraqueza, que ser transparente, ser verdadeiro, no final paga as contas, assim, faz sentido. Eu acho que as coisas que eu mais me orgulho hoje, eu falo assim, cara, o que você mais se orgulha hoje? Eu acho que é chegar onde eu cheguei, colecionando amigos. E é verdade isso, cara, porque, de novo, vou citar de novo, porque eu achei muito curioso quando veio a Júlio, o Greg e o Fábio aqui, né, o quanto eles comentaram sobre a sua liderança, né, e eu sei que isso não é comum, né, eu sei que quando um líder deixa a empresa, nem sempre as pessoas ficam com a marca positiva daquele líder e tal. E foi muito, muito curioso para nós aqui no XPXT, tanto que desde aquela época a gente queria ter você aqui. Ficou muito claro isso, né? Pô, eu quero conhecer o Hugo, porque, né, ele deixou essa marca nessas 3 pessoas, né? Deixou encaminhado o business. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E para deixar a Print, cara? Pelo amor de Deus, cara. Como foi? Porque eu imagino que você deva ter se, né, vamos dizer, se apaixonado pelo negócio, né? Você viveu coisas ali, né, difíceis. Como é que foi para ir para Pet Love, que imagino que seja outro grande desafio? Não, acho que... Putz, eu tava feliz demais e olhava para trás e falava, putz, tem um... Cara, que maravilha que é isso aqui. A gente criou o nosso ambiente. Mas conforme o tempo foi passando, eu senti que eu tava no meu teto ali, né? Então, a Print não ia abrir capital, eu não tinha intenção de fazer uma carreira assim press, né, ir para fora, né, minha esposa tem um negócio dela aqui, não faz sentido para a gente sair de São Paulo. E eu comecei a me questionar qual seria o meu próximo passo. Acho que desde lá, quando eu saí do MBA, eu sempre ficava pensando assim, putz, o que eu preciso aprender? Porque o amanhã vai ser diferente do que eu estou fazendo aqui hoje e tem alguma coisa que eu preciso aprender. E aí, a Pet Love veio sem eu procurar, né, via Headhunter. E eu falo que foi a entrevista mais sincera que eu fiz na minha vida. Espero que todas daqui para frente sejam assim, né, com a Thalita, com o Márcio. Porque eu falei, cara, tô feliz demais aqui. E depois desse rolê aqui, eu não aceito se não for assim. Se eu não puder ser o mesmo, se eu não puder falar, se eu não puder interagir com as pessoas e ser 100% transparente, etc. E aí, conversando com eles, eu sentia que eles queriam exatamente o que eu sabia fazer. Deu o match perfeito, Deu né? match. Tinha uma situação que a gente tinha que cuidar, né? Eu tinha que assumir VetSmart e Vetus, que tinham tido um problema de gestão ali, o time estava machucado e tudo mais. E aí eles foram conversando com o que tinha acontecido na Print, falaram, pô, é o cara, vão trazer ele. E apesar de eu, cara, assim, nem preciso falar o quanto eu gosto da galera da Print, os caras me mandam hoje, até hoje, comercial manda, ó o recorde nosso, ó não sei o quê, ó quanto a gente Que foi. legal, cara. Instala a máquina lá, ó a máquina Olha nova a máquina que a gente nova instalou. que te trouxe. Outro dia, 2 deles foram numa feira fora do Brasil, aí tiraram foto brindando, ó chefe, você tinha que estar aqui. Então, assim, a gente tem um relacionamento espetacular, né, e apesar disso, eu senti que a minha missão ali tinha sido concluída. Acontece, é o ciclo, né? É o ciclo. Então, apesar dessa decisão, foi, nossa. Eu imagino. Foi um mês de choradeira, de sofrimento. Nossa, eu lembro quando eu contei pra todo mundo, a galera mandando mensagem, não, como assim? E aí a minha preocupação de como que eu ia deixar, como que eu ia cuidar desse negócio maravilhoso que a gente tinha construído, né? E aí olhando ali, né, pelo nível de engajamento que a gente tinha feito, tudo que a gente tinha feito,
E pelo mix das pessoas que eu tinha ali, eu não sentia eu não estava confiante que o melhor caminho era por uma pessoa. Eu era muito contrário a trazer alguém de fora, principalmente porque a gente teve, quando tudo da print explodiu lá, o pessoal tinha essa, Tava todo mundo lá, chegou um monte de gente de fora e não sei o quê, então eu acho que para ser coerente com o que eu falava lá dentro, que é os de dentro sempre primeiro, eu tinha que pegar alguém de dentro, só que não estavam 100% maduros para assumir a cadeira com os desafios que iam ter. O que é normal. Teoricamente, você ainda ficaria um tempo para formar a sucessão. É, né? Isso, né? Então, pensando... Aí você teve essa brilhante ideia. Aí, pensando nisso, fiquei pensando, falei assim, cara, vou quebrar a cadeira CEO em 3. E vou pegar 3 que são os mais seniors e são complementares em perfil e skill para defender o que a gente criou, né? E cuidar, né? E aí foram os 33% CEO que vieram aqui. O Greg, a Ju e eles acham que eles estão continuando o seu legado, porque, essas canecas foram feitas lá. Pô, ainda bem, né, velho? Pelo amor de Deus, respeita, né? Com as embalagens. E o que eu acho fantástico, né? Sem querer fazer propaganda, não é isso. É que você entra no site e você mesmo faz. É isso. Né? Você mesmo. E é muito simples. Você entra lá, sobe o logo, né? Aí você tem a caneca, você diagrama a caneca, né? E é muito simples. Em 2, 3, 5 minutos você faz, manda, né? E 10, 15 dias depois você recebe aqui, né? E a gente ainda foi agraciado com um voucher para ajudar o nosso projeto aqui, um belo voucher de desconto. Olá, hein, pessoal, brilharam, a print veio aqui. Que foi uma bela ajuda pra gente, então as nossas canecas bonito, foram feitas lá na print, cara. Mas a conversa com eles na verdade, quando eu falei pra essa empresa, ainda bem assim, a gente vai construindo credibilidade também, lógico, né? Então, lógico. Depois de um tempo, né? Porque nessa transição, quando eu assumi a print, ainda tinha o Mate Florian. Em maio do outro ano, eles saíram e ficou 100% Simpress. E como tudo foi tão tranquilo, seria uma saída que seria mega traumática. Mas daí eu chamei todo mundo e falei, olha, eles estão saindo, mas é a gente aqui, bora lá. Os caras, bora, me abraçaram e a vida seguiu. Eu falei assim, então fechamos realmente aqui, né? E aí, como tudo estava indo muito bem, você ganha uma credibilidade com os caras para ter uma alçada, assim. Eu recomendei, falei assim, não é meu call, vocês vão continuar aqui, vocês que investem. Eu acho não é o caminho trazer alguém de fora. E eu colocaria esses 3, que eu acho que eles são complementares. A gente faz umas reuniões juntos. Se não der certo, talvez depois a gente pode tentar ou mudar. E eles toparam. A credibilidade era tanta que eles toparam a sua recomendação, né? E tá aí até hoje os 3. Os 3 estão aí. Mais quase 2 anos aí os caras tocando lá. Então aí a print tá super bem. Eu fico muito feliz, né? Porque acho que é assim, você fala, putz, cara, é legal você olhar para trás e falar assim, como eu falei, putz, eu tenho um amigo na Ambev, eu tenho um amigo na Accent, eu tenho um amigo na Print, tenho todo lugar que eu passei e deixar putz, eu consegui ajudar essa galera, assim. Deixar o legado, né, cara? E ajudar no projeto pessoal. Algumas pessoas que você aposta, né? Lá na Print era isso, assim. Algumas pessoas a gente apostou. A Ju é um exemplo desse, né? Tava lá jurídico, falei, não, a Ju vai ser importante aqui, vou pôr ela na RH, fizer uma cadeira que era jurídica, que tá lá até hoje, brilhando. Então, assim, ver a evolução deles, de todos eles, é muito legal. É muito legal. Eu imagino quanto seja... Eu tenho algumas pessoas que passaram também pela minha carreira e que hoje eu olho e falo, nossa, um pouquinho desse perfil dessa pessoa, né, eu contribuí. E a sensação que eu tenho é de gratidão, porque eu acho que, assim como fizeram comigo, em algum momento, né, eu tive as pessoas e grandes exemplos de executivos que deixaram os seus exemplos para mim, para eu formar a minha carreira, para eu formar o meu perfil, as minhas crenças, e eu procuro passar isso adiante, né? Eu acho que isso é um legado maravilhoso. E te ajuda, né? Você ter uma carreira onde você constrói aliados. É fantástico. Hugo, cara, a gente ainda precisa falar um monte de coisa. Eu vou deixar um convite para você voltar aqui. Eu queria ainda entrar em vários assuntos da Pet Love.
Eu sei que é uma marca que está bombando, que está crescendo. Eu sei que você tem uma participação fundamental lá. Mas a gente precisa tentar manter nosso episódio aqui num determinado tempo, que é o que a galera gosta, Tá. que é o tempo que a gente sabe que o pessoal gosta. E eu queria, mais uma vez, te agradecer e, mais do que te agradecer, te parabenizar, cara. Eu tenho a honra de receber pessoas como você aqui no Experiências Extraordinárias e aprender com vocês, cara. Então, assim, para mim hoje foi mais uma grande aula. Não, que bom, obrigado. Assim, eu aprendi coisas fantásticas com você, com essa história da Print, com o que você fez. Eu acho que você deixou várias dicas valiosíssimas, não só para quem está começando a carreira, mas para executivos como eu, que eu tenho mais idade que você, talvez mais tempo de trabalho do que você, mas hoje eu aprendi muita coisa com você, cara. Pô, que bom. Então, te agradeço imensamente, cara. Não, obrigado. É sempre bom falar do que a gente passou, né? Das coisas que a gente tem orgulho. Tem dificuldade, a gente vai ter sempre, Sim. né? E acho que ter os aliados certos do seu lado e focar em resolver o problema é o que fez diferença na minha vida. Uhum. Que negócio. Tá entrando água no barco, gente. Tira a água do barco. Tira a água do barco. Tira a distração do time, cara. pro time estar remando e não preocupado com o casco e tudo mais. E acho que isso me ajudou muito. E, cara, obrigado pela oportunidade. Imagina, Hugão. Tamo junto. Obrigado, cara. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Pessoal, mais um episódio incrível. Eu espero de coração que vocês sintam essa empolgação que eu sinto de ouvir essas histórias, né, de executivos como o Hugo, né, que passaram na pele ali as situações e que vêm aqui de peito aberto, né, contar tudo que passaram, como aprenderam, como fizeram. Eu acho que é um grande ensinamento que fica para todos nós e é um dos grandes pilares do Experiências Extraordinárias é justamente receber pessoas como o Hugo e compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Então, você está curtindo? Ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder. Compartilha os nossos vídeos, senta o dedo no like aí no YouTube, porque ajuda. Se você não está curtindo, compartilha do mesmo jeito, escreve para a gente, diz o que não está legal, que a gente está aqui atento a todo o feedback que a gente recebe. Tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio. Aê, rapaz! Meu, puta que pariu, cara. Um episódio foi completamente diferente do outro. Foi bem, gente. Bem pra caralho. É louco. Meu, bem pra caralho. Divertido, mano. Puta história emocionante. Animal. Puta legal. Nem deu pra falar da Pet Love. 57 minutos, cara. Tipo assim, eu falava, caraca, Assista da Clube. eu Mano, preciso... eu vou te compartilhar um negócio. Acabou o outro que a gente fez com a Tubes aqui, eu fui lá no Rodrigo. O Rodrigo falou, puta, mano, será que o cara não tá cansado, né? Fazer 2 seguidos e tal. Eu falei, putz, de repente pode ser pesado. Aí ele deixou seguir, foi animal. Eu falei, eu vou perguntar pra ele se ele aguenta gravar 2, porque Porque eu sei que é né? pesado. Muita informação. Às vezes a gente grava, né, e pra nós fica... E eu não falo nada, né? Eu falo 5% do... Você tem que estar puxando. Hugão, que né? trajetória, cara. Meu... Muita gratidão por você ter vindo aqui, cara. Contado assim... Eu lá com a Julinha aqui, né? Falei, caramba, Júlia. E eles tinham falado, lembra, Elis? Nossa. Falando pra caramba. Acho Não, que, e eles são incríveis também, né? É, Eu são. dou um puta time lá, cara, porque eles são... eu acho que, três cara, pessoas assim, incríveis. de novo, assim, acho que foi libertador pra mim. A Print foi libertador. Foi a maior terapia que eu fiz foi ter passado por lá. E eu vejo como eu consigo, como eu ajudo